Pastor, eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Vamos lá. Essa aqui eu guardo comigo, que eu já fiz umas 2 vezes para alguns pastores. Se o senhor quiser responder, se tiver como responder, senão se eu falar, essa aí eu não tenho como responder. Na época de Jesus existia um templo, certo? Templo que foi reconstruído por Herodes. Porém, apesar de existir o templo, não existia a arca. A arca não estava lá. Na verdade, a arca existia, a gente crê que ela existe, mas ela não estava lá. Sim. Mas os trabalhos no templo, eles continuavam existindo, correto? Correto. Correto. Como que se fazia alguns rituais que era necessário a arca, sendo que a arca não estava lá? Por exemplo, a aspersão de pecado. Eles não faziam esses rituais ou faziam sem a arca e por isso até ao cumprimento do sacrifício de Jesus Cristo, até demonstrando aí maior... Quando Jesus veio a esse mundo, Deus, ele não falava com a humanidade há 400 anos. Tá? Então, do período de Malaquias até a aparição de João Batista, foi um período de 400 anos sem a voz de Deus, através de um profeta, através de um sacerdote, através de um homem inspirado pelo Eterno, pelo Altíssimo. Quando João Batista chegou aqui nessa terra, anunciando, né, que viria um que era maior do que ele, na qual ele não era digno de desatar as sandálias, ele viria com a pá e limparia a eira, separaria a palha para o fogo e o trigo colocaria no seu celeiro e tal. Quando João Batista veio trazendo essa mensagem, pregando para o povo se arrepender, Deus já não falava mais com a humanidade. Então, todas as celebrações, todas as cerimônias, todos os rituais que era feito no templo, não passava de algo religioso, de algo vazio, de algo envolvido com o materialismo, ao ponto que a ganância, o materialismo e a perdição era tão grande que Jesus entrou com o alrazogue no templo e disse: vocês estão fazendo da casa de oração, da casa que o povo se reúne aqui, vocês estão fazendo de um lugar de comércio, de uma casa de cambista. Por quê? Porque a ausência da presença de Deus era tão grande naquele lugar que eles obrigavam as pessoas a comprarem deles os animais e as aves do sacrifício. Então, quando alguém subia para o sacrifício, no tempo em que a arca estava dentro do templo, então alguém subia da região de Jericó, da região de Samaria, subia da região das bordas do Mar Morto, de toda aquela região de Cafarnaum, de todas as cidades, as pessoas subiam com o seu sacrifício. Então a pessoa levava o seu cordeiro, levava o seu casal de rolinha, né? Levava o seu efa de trigo, levava o seu bezerro, né? Levava o seu animal para apresentar no sacrifício para a aspersão dos seus pecados. Quando chegou nessa época de corrupção, 400 anos sem Deus falar com a humanidade, o que os religiosos fizeram? Vocês não precisam trazer mais nada, vocês são obrigados a comprar aqui no templo. Então vocês vão comprar o boi aqui no templo, vocês vão comprar a rolinha, o casal de pombinha aqui no templo, vocês vão comprar a ovelha aqui no templo, o trigo vocês vão comprar aqui, vocês são obrigados a comprar aqui e sacrificar aqui. E isso indignou Jesus, porque Jesus viu que dentro desses homens não tinha nada de sinceridade, tinha um grupo de cambista, um grupo de mercantilista, vida financeira do povo de uma forma religiosa. E aí Jesus se indignou com isso, botou os animais para correr, soltou os bois, abriu a caixa de passarinho, botou tudo para voar e aconteceu tudo isso. Por quê? Porque a presença de Deus já não estava mais nos sacrifícios. Desde daquele período de Malaquias, Malaquias já havia alertado dizendo: vocês têm tentado enganar Deus. Quando vocês vêm até o templo fazer um sacrifício, em vez de você trazer uma ovelha sã, vocês trazem uma ovelha coxa. Em vez de vocês trazer um bezerro normal, vocês trazem um animal cego, um animal manco. Vocês acham que vocês estão roubando a Deus? Roubará o homem a Deus? E aí vocês ainda me perguntam em que roubais? Nos dízimos e nas ofertas, sabe? Então, naquela época que Jesus botou os cambistas para correr do templo, a presença de Deus já não estava mais
nos sacrifícios e a glória de Deus já não estava mais ali naquele templo. Apenas um ritual religioso, que é o que acontece muito nos dias atuais. A glória de Deus já não se faz mais parte de muitas cerimônias de pessoas que diz que está no Evangelho. É apenas um ritual, uma liturgia que tudo termina em dinheiro. Dá até um título de uma mensagem, né? Dá para ir longe, né? Religiosidade sem presença da glória. Aí, ó. Anota aí, quem gosta de pregar, ó, religiosidade sem a presença da glória. Estão vivendo o verdadeiro Icabote, né? Da época do profeta Eli, né? Foi-se a glória do Senhor. É verdade, é verdade. Infelizmente, né? Então eles faziam todo o ritual ali. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, talvez o pastor possa me confirmar, que eles chegavam a receber um animal do sacrifício do povo. O povo comprava um animal, vamos dizer, o povo ia lá, comprava uma ovelha, entregava na mão do sacerdote para ser sacrificado, e em vez do sacerdote sacrificar, ele entrava no templo e depois de um tempo a mesma ovelha estava ali de novo sendo vendida, é isso? Era essa corrupção, era essa corrupção. Tinha todo esse sistema. Todo esse sistema. E isso que nós estamos citando e comentando aqui é meio por cima, como diz o ditado, meio por cima, porque era sujeiraiada mesmo, sabe? Corrupção fora do comum. A corrupção deles era tão grande que Jesus chegou pregando a verdade. A verdade perturbou esses homens. A verdade deixou esses homens tão perturbados, porque aí aquele povo que ia lá dar lucro para eles, aquele povo começou a seguir Jesus, que fazia milagres pela fé das pessoas, que olhava no olho daqueles que estavam jogados na beira da sarjeta e dizia: ainda há esperança para você. Que olhava para uma mulher apanhada no ato de adultério e dizia para ela: mulher, vai e não peques mais. Isso daí perturbou aqueles religiosos que estavam, sabe, lesando o povo, tirando tudo que o povo tinha, sabe? Ao ponto que Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês estão aí se subjugando se alguma coisa, mas não vai ficar pedra sobre pedra aqui, tudo vai ser derrubado, tudo vai se acabar em nada. Aí eles se indignaram mais ainda, porque era a boquinha que eles tinham, era o pezinho de meia que eles tinham, era o templo. E aí Jesus disse que aquilo ia ser derrubado. Quem é você para dizer que o templo vai ser derrubado? Aonde você está dizendo? Blasfêmia, blasfemou contra o templo, tem que ser morto. E a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles e eles não viram porque eles queriam pegar e matar Jesus, mas Jesus conseguiu se escapar porque ainda não era a sua hora. Então, o apego deles era aquilo ali, porque ali estava a sua boquinha, ali estava o seu pezinho de meia, né? Ali estava, né, sabe, onde eles mamavam, né, e enganavam o povo. Jesus estava falando que a empresa deles ia falir, no caso. Exatamente, Jesus disse: tua empresa vai falir, não vai sobrar nada, vai ficar só o pó. Aí eles perderam a cabeça. Endoidaram. É o que muita gente diz, né? O órgão que mais dói no ser humano é o bolso, infelizmente, né? Jesus numa época que Mamon domina, né? Jesus mexeu no bolso deles. E nos dias atuais é assim também. Nos dias atuais é isso. Você quer ver esses religiosos, os falsos profetas, as pessoas que não pregam o evangelho da verdade pirar, né, virar de ponta cabeça, é mexer no bolso deles. Eles piram. Você sabia que a Páscoa é a data mais lucrativa para as confeiteiras? Então eu venho apresentar para você o meu curso de Páscoa 2022. Cheio de novidades, muita coisa linda, gostosa e tudo que você precisa saber para se destacar no mercado e fazer a melhor Páscoa de 2022.